Para o Procurador-Geral da República, um plano de fuga estava em andamento, envolvendo ali Mauro Cid e envolvendo também o ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, o ministro da Sanfona. E o que o Procurador-Geral da República fez? Primeiro, a Polícia Federal apresentou provas, indícios de que estava havendo uma articulação para que Mauro Cid fugisse do país, com o apoio do ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado. Isso tudo, esses indícios, foi enviado para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, então, pediu a prisão de Mauro Cid e de do Machado, Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro. Pediu a prisão dos dois, buscas e apreensões e uma série de medidas. Aí o que aconteceu? Isso foi para a Polícia Federal começou a executar e Alexandre de Moraes, então, deu a ordem de prisão só em relação a Gilson Machado e disse que Mauro Cid era para ser ouvido pela Polícia Federal imediatamente. E a depender do que Mauro Cid disser, aí sim ele será preso. E Mauro Cid está, nesse exato momento, depondo à Polícia Federal em Brasília. É essa a situação. Então, ressaltando, Procurador-Geral da República que pediu a prisão dos dois. E, a priori, Alexandre de Moraes determinou a prisão só do ex-ministro de Bolsonaro, sanfoneiro Gilson Machado. Mauro Cid está depondo na Polícia Federal e pode acontecer qualquer coisa. Inclusive, Mauro Cid sair preso hoje da Polícia Federal, onde ele está depondo. Tá? Agora, o que aconteceu, gente? A Polícia Federal, isso está na denúncia, tá? Os dados que eu estou passando para vocês estão na denúncia do Procurador-Geral da República. Não é nem denúncia ainda, não é denúncia, é nos pedidos de prisões. Nos pedidos de prisões do Procurador-Geral da República. A Polícia Federal e o Procurador-Geral da República, a partir das provas, descobriram que no dia 12 de maio, agora. 12 de maio agora. E o que estava acontecendo em maio no Supremo Tribunal Federal, Andréia? A oitiva das testemunhas do núcleo crucial da tentativa de golpe em que está o Mauro Cid, também acusado, denunciado, acusado e que fez delação. Estava ocorrendo as oitivas das testemunhas. Já tinha sido feito o indiciamento em novembro do ano passado, Procurador-Geral da República, em março, fez a denúncia, foi aberto prazo para recursos, depois do recebimento da denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal, e em maio começou a oitiva das testemunhas. Pois bem, dia 12 de maio, a Polícia Federal descobriu que esse aqui, ó, de óculos, que é ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, foi a embaixadas e a consulados. E ele estava tentando conseguir um passaporte. Estava tentando conseguir documentos e passaporte para Mauro Cid. A princípio, ele estava tentando conseguir passaporte português. Mas, como ele não conseguiu, ele tentou conseguir qualquer um. Passaportes. Dia 12 de maio, estava ocorrendo as oitivas das testemunhas da tentativa de golpe, em que ele é um dos acusados. Não conseguiu, não teve êxito. Aí o que ele começou a fazer? Dia 19 de maio, a vaquinha. Ele começou a fazer uma vaquinha dizendo que o dinheiro seria para Bolsonaro. Muita coincidência, né, gente? Dia 12 de maio, ele tenta conseguir passaporte para Mauro Cid sair do Brasil, e Mauro Cid não pode sair do Brasil. Inclusive, o passaporte dele está apreendido, ele está usando tornozeleira eletrônica e ele não pode sair do Brasil. Então, dia 12 ele tentou o passaporte, não conseguiu. Aí, dia 19, ele começou a vaquinha de dinheiro, dizendo que a vaquinha era para Bolsonaro. Mas o que aconteceu concomitantemente a tudo isso, dia 30 de maio? A família de Mauro Cid
toda a família de Mauro Cid foi para os Estados Unidos. E pelo Procurador-Geral da República, isso são indícios de grave risco de fuga de Mauro Cid, uma vez que toda a família dele já saiu do Brasil. Dia 30 de maio. Todos os fatos ali concomitantes. E na saída da família de Mauro Cid para os Estados Unidos, tem um detalhe que a Polícia Federal colocou e que o PGR também colocou nos pedidos de prisões. Eles, geralmente, quando você vai para os Estados Unidos, tudo certinho, o que você faz? Geralmente, até para pagar mais barato, muitas vezes, a passagem, você vai para Brasília. Você vai para Brasília ou para São Paulo, que tem aeroportos internacionais e que geralmente sai um voo direto, principalmente de Brasília. Você pega e já vai direto. O que a família de Mauro Cid fez? E segundo o que está lá, é indício de que não queria chamar a atenção das autoridades brasileiras. Eles saíram pelo Panamá. Eles foram para o país do Panamá, lá na América Central, América do Sul, América Central, América do Norte, Estados Unidos. Eles foram para o Panamá, outro país, e de lá eles embarcaram para os Estados Unidos. E segundo o PGR, no pedido de prisão e tudo mais, isso denota alto risco de fuga. Estão preparando o ambiente ali para fugir. Então, nós temos a data de 12 de maio, tentou tirar passaporte, não conseguiu. 19 de maio, começou a vaquinha para Mauro Cid. Dia 30 de maio, toda a família de Mauro Cid vai para os Estados Unidos, passando pelo Panamá, para não chamar muita atenção. Aí, o que o PGR fez? Não, isso aqui tem focinho de porco, orelha de porco e rabo de porco. E o risco de fuga aqui é muito grande. Aí o PGR pediu a prisão do ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, e de Mauro Cid. Alexandre de Moraes, então, aceitou a prisão dos dois e depois revogou a de Mauro Cid, dizendo o seguinte: prende o ministro, o ex-ministro de Bolsonaro, e Mauro Cid é para ir para a delegacia da Polícia Federal agora e para depor. E dependendo do que ele disser, aí ele vai direto para a cadeia. E Mauro Cid está nesse momento depondo. Agora, aí o PGR entendeu que toda essa situação de risco de fuga é o crime de obstacularização do trabalho da justiça. E por isso ensejou as prisões. As prisões não, uma prisão só. Ele pediu 2 prisões, o PGR, mas só um foi preso nesse ambiente. Agora sim, eu fiquei curiosa. Por que Mauro Cid ia fugir? Se ele fez delação. Vamos especular agora, porque, tipo assim, né? Por que ele ia fugir se ele fez delação? Será que ele ia fugir? Eles se animaram, né? Depois que viu o Carla Zambelli fugindo, se animaram e falaram, não, vamos fugir também. E lá dos Estados Unidos nós vamos falar que a delação foi tudo falsa, forjada, né? Que foi tudo um esquema. E quem seria beneficiado com isso? Bolsonaro. Ah, tá. Essa vaquinha que começou logo depois do ministro, pelo ministro, começou a vaquinha, dizendo que é para Bolsonaro. Logo depois que ele tentou o passaporte para Mauro Cid. Será que esse dinheiro foi para Bolsonaro mesmo? Outra situação. Ia fugir para a Europa, a família foi para os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, será que não está ajudando e culiando toda essa situação? Porque o principal beneficiado com tudo isso seria Bolsonaro, tentando desqualificar o trabalho da Polícia Federal e o trabalho do PGR e o julgamento que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. São coincidências tudo isso? Consequências? Eu não sei. Eu sei de uma coisa que a Polícia Federal vai descobrir. E a partir desse movimento aqui, é aquilo que eu falei para vocês e vou repetir. A família Bolsonaro está sendo monitorada. Essa galera que foi denunciada
pelo Procurador-Geral da República, principalmente esse núcleo crucial, onde 8 já acabou a fase de interrogatório e estão sendo todos monitorados pela Polícia Federal. Principalmente depois que Carla Zambelli fugiu. Se Carla Zambelli fugiu, já condenada, qualquer um pode fugir. Eu não sei não, viu? Eu acho que tem mais situações por detrás de tudo isso, porque eu vou repetir para vocês. Para que Mauro Cid ia fugir se ele fez delação? Para desqualificar a delação e tentar beneficiar quem? Principalmente Bolsonaro, que começou concomitantemente a tudo isso uma nova campanha de Pix, encabeçada pelo ex-ministro que acabou de ser preso. Isso aqui vai ser um funil, vai ser isso aqui, ó, vai funilar. E vai chegar no principal beneficiado com tudo isso, se o plano desse certo. Porque não deu, não vai dar e vão se lascar. E Mauro Cid está depondo nesse momento. Ai, ai. Complicado, gente. Não é brinquedo, não. PF prende Mauro Cid em Brasília, mas ordem é revogada na consequência, como eu acabei de explicar. Urgente, STF revoga a prisão de tenente Mauro Cid. PF cumpre mandado contra Cid por tentativa de emissão de passaporte para fuga do país. PF prende Gilson Machado por suspeita de obstrução de justiça ao tentar passaporte que facilitaria a saída de Mauro Cid do país. E esse aqui é o sanfoneiro de Bolsonaro. Amigo de Bolsonaro, começou uma campanha de Pix para Bolsonaro e tal e coisa. E agora, esse aqui é o general Lorena Cid, pai de Mauro Cid. E, de repente, dentro desse contexto, a Polícia Federal descobriu que toda a família de Mauro Cid, pai, mãe, esposa e filhos, embarcaram para os Estados Unidos pelo Panamá para não chamar a atenção. Pode puxar a pena, puxa a pena, meu querido, minha querida, que isso aqui não tem jeito, não. E Mauro Cid está, nesse momento, depondo na Polícia Federal. E pode, inclusive, sair preso de lá. Gilson Machado acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife. Gilson Machado é suspeito de ter tentado, gente, obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, para que Cid pudesse sair do país diante do avanço das investigações sobre ele. Ninguém merece, né? Não. Ô, Daniela, pelo amor de Deus, ninguém merece ver essa sanfona com a cara de Bolsonaro, de paisagem, de pobre coitado lascado. Aí não dá. Mas Leonel Rad merece os nossos holofotes e a visibilidade necessária. Ele comentou sobre essa situação. Toque. 2 fascistas hoje vão ver o sol nascer quadrado. É o Mauro Cid e o Gilson Machado. Um era ajudante de ordens do Bolsonaro, o outro ex-ministro do Bolsonaro. E vão ser presos porque estavam tentando fugir com passaporte falso. Bando de vagabundos. É a fuga das galinhas. E Gilson, já pode tocar ali teu acordeon, a tua sanfona dentro da cadeia, deixando todos os presos um pouco mais felizes. E Bolsonaro, deixa de ser covarde, que a tua hora tá chegando. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. E vamos continuar assistindo a fuga das galinhas. Porque verás que um filho teu não foge à luta, mas estão todos fugindo. O que eu falei para vocês? Que Bolsonaro, o Tigrão, virou galinha. Não foi à toa. O Tigrão virou galinha. O Tigrão não virou gatinho, porque gatinho é muito meio. Galinha por quê? Porque a galinha fica ciscando para ver se acha um buraco, uma minhoca, alguma coisa para se fugir. E a galinha, uma hora ou outra, já tá na panela de pressão. E é Bolsonaro. Não tem para onde correr, gente. Agora, a dúvida que fica, será que Eduardo Bolsonaro não está por detrás disso também? Tentando preparar um caminho para a fuga das galinhas?
Para fugir, você precisa de quê, André? Passaporte, de um instrumento, de um documento para tentar fugir. Esse ministro, ex-ministro de Bolsonaro, estava tentando isso, o Gilson Machado. Outra coisa que você precisa para fugir: dinheiro. Sem dinheiro você não foge também, não. Tanto que a Carla Zambelli, antes de fugir, o que ela fez? Fez uma campanha de Pix. E esse Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, fez uma campanha de Pix para Bolsonaro, dizendo que o dinheiro ia para Bolsonaro. Documento e dinheiro. E a família toda de Mauro Cid já foi para os Estados Unidos. Entende, meu querido? E quem está lá nos Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro, que está atacando o juiz da causa e que está sendo bancado também por dinheiro de Pix de Bolsonaro, que é o chefe da organização criminosa. Se a polícia encontrar qualquer conexão de Eduardo Bolsonaro com esse esquema da fuga das galinhas, Bolsonaro vai para a cadeia aqui antes de outubro. Bolsonaro vai ser preso também nesse bojo. E até mesmo Eduardo Bolsonaro será decretada a sua prisão, que se entrar no território nacional vai para a cadeia. Porque aí não tem jeito. Aí a gente descobre, de fato e de verdade, o porquê que Eduardo Bolsonaro está lá fora, para organizar todo o ambiente para a fuga das galinhas. Pegou o código? Pega o código, pega o código. Entendeu, meu querido? Esse povo acha que a gente é besta. A gente não é besta. E a Polícia Federal, que foi atacada por Eduardo Bolsonaro, está com muita vontade de pôr a mão nos fascistas. Ou melhor, nas galinhas. Entendeu? O que eu acho? Eu acho é pouco. Qualquer novidade sobre tudo isso, eu entro principalmente no Instagram, tá bom? Te trazendo a novidade em primeira mão. E aqui nos horários pertinentes, 8h30, 12h30 e 16h30. Tá bom, meu querido? Mas já coloca aí, Bolsonaro preso. Tá chegando a hora de Bolsonaro. E para mim tem dedo, tem mão, tem braço de Eduardo Bolsonaro e de Bolsonaro em cima de tudo isso. Por quê, André? Porque Bolsonaro seria o principal beneficiado com a possível fuga do delator Mauro Cid, que desqualificaria tudo e dizia que foi perseguição, que foi coagido, que foi não sei o quê. Beneficiando quem? Bolsonaro. E concomitantemente a esse beneficiamento, de repente, esse ministro pede Pix para Bolsonaro? Dentro do campo aqui dos dias que eu acabei de colocar para você, dia 12 de maio foi buscar um documento para Mauro Cid fugir. Dia 19 de maio começou a pedir a vaquinha. Dia 30 de maio a família de Mauro Cid vazou, fugiu. Não sei, não. Eduardo Bolsonaro, para mim, está nos Estados Unidos, na verdade, é para organizar a fuga das galinhas. Minha opinião. Mas quem vai descobrir isso, ou não, que pode ser que a gente esteja errado também, e tá tudo bem, é a Polícia Federal que vai descobrir. Eu sei que o PGR foi para cima com tudo hoje. E Mauro Cid só não está preso porque Alexandre de Moraes que não quis prender ele. Mas o PGR pediu, inclusive, a prisão de Mauro Cid também. Viu, meu querido? Não escapa um. Enquanto isso, PF sabe onde Zambelli está na Itália. E prisão pode ocorrer até sábado, até amanhã. A Interpol já avisou que está monitorando Carla Zambelli lá na Itália. E já sabe exatamente aonde ela está. E que a qualquer momento ela pode ser presa. Teve um bolsonarista que veio aqui e comentou aqui, André, é 72 horas também? Eu falei assim para ele, eu não sei, né? Quem gosta desses números são vocês, que falavam que Alexandre de Moraes ia ser preso 24 horas, 72 horas, que Alexandre de Moraes ia ser impeachmentado, que Alexandre de Moraes acabou, que Alexandre de Moraes caiu, que Alexandre de Moraes está isolado, só mais 72 horas, e agora? Alexandre de Moraes está botando todos na cadeia. E está chegando a hora do mico. Do mico do Bolsonaro, que é um frouxo, na verdade. Não. Agora isso aqui, a gente tem que falar. O que o governo Lula quer, o que a Haddad quer? Corte de 10% de isenções fiscais de empresas ricas, grandes empresas.
Não é nem pequena, nem microempresa, grandes empresas. 5% do LCI, que é investimento em relação do LCI e do LCA, que são investimentos em relação ao agro e ao setor imobiliário. De ricos também, para ricos, que 5%. 18% da alíquota para as bets, das casas de apostas, de jogos. Quer isso? Quer implementar um ajuste fiscal em cima disso para arrecadar mais em cima de quem tem. De quem tem. Quem tem mais, paga mais. É isso que o governo quer. Ponto. O que a galera da extrema-direita e da direita quer? Quer que o corte seja em programas sociais. No lombo do pobre. Corte no piso da educação e da saúde. A educação já não é essas coisas. A saúde também piorou. Se cortar dinheiro, aí que acabou tudo. Mas eles estão querendo que corte nesses campos. Mas por que eles querem que corte nesses campos, André? Porque eles estudam em escolas particulares, eles têm dinheiro. Eles não estão nem aí para a educação pública. Eles têm plano de saúde. Tem uns que têm até hospital, que é dono de hospital. Eles têm plano de saúde, então eles não preocupam com o SUS. Se eles pudessem, eles acabavam com o SUS. Então é isso que está acontecendo, essa grande guerra lá dentro do Congresso Nacional. Que o governo quer cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. Aí virou a guerra dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque eles não querem isso. Eles querem, novamente, tirar do lombo do trabalhador e do pobre, que já não tem, gente. Não tem de onde tirar. Misericórdia. Acreditamos que é razoável aumentar a tributação sobre as bets, que tem inclusive trazido para os brasileiros uma gravíssima epidemia. É óbvio que esse tipo de atividade tem que ser encaixada em um tributo seletivo, assim como é o cigarro, assim como são as bebidas, porque são nocivas à saúde dos brasileiros. Então, mais do que algum ajuste tributário, isso é um ajuste de justiça de proteção à saúde dos brasileiros, para falar em relação às bets. Consideramos razoável o debate sobre a CSLL, porque, convenhamos, os nossos bancos têm tido recordes constantes de lucro, então é razoável apresentar uma proposta que melhore a tributação. Acreditamos que é razoável. E é por isso que a extrema-direita fica fazendo o picadeiro e a palhaçada lá dentro do Congresso Nacional. Para quê? Para tirar os holofotes do que realmente está acontecendo. E colocar eles como certos. E como o governo que é o gastador. Mas não está entendendo. O governo é gastador. Aí os deputados que são contra essas implementações em cima do rico estão dizendo que o governo é gastador. Mas aí o Hugo Mota apresenta um projeto de lei para derrubar a proibição de acúmulo de aposentadoria com o salário de deputado federal. Porque hoje é o seguinte, você não pode receber a aposentadoria e o salário de deputado federal, você não pode acumular os dois. Você tem que deixar a aposentadoria para lá, que é menor, né? E receber o salário de R$47 mil de deputado federal. Aí o que o Hugo Mota quer fazer? Quer derrubar essa proibição, essa vedação, e quer permitir que os deputados federais recebam concomitantemente o salário de R$47 mil e mais a aposentadoria, acumulando, podendo acumular tudo isso. E mais do que isso, no projeto dele prevê um benefício no final do ano para os deputados ainda. Aí ele pega e quer cobrar do governo corte de gastos. Mas não é só isso também, não, pera, calma. Além disso, o que a Câmara de Deputados Federais aprovou agora? Agora, semana retrasada, mais 18 cargos para deputados federais. De 513 deputados federais, vai passar para 531 deputados federais. Isso vai custar 64 milhões. Ué, mas não é para cortar gasto, André? E eu vou te perguntar, precisa? 513 deputados federais, dá para encher quantos estádios de futebol? De pequeno, né? Dá para encher um estádio de futebol pequeno, aquele de society. Tudo de deputado federal. 513. Aí vai aumentar mais 18. 64 milhões jogado fora novamente. Principalmente se for deputado tipo Nicolas, tipo esse povo que não trabalha para trazer nenhuma propositura
que venha responder os conflitos sociais ou venha atender o interesse público só para a bateria, só encheção de saco? Eu não estou entendendo mais nada. É para economizar ou não é? Tá. Não, agora eu entendi. Eu entendi. Se for para cortar no lombo do pobre, aí pode cortar. Tá. Mas se for para cortar as mamatinhas deles mesmos, e se for para cortar qualquer isenção, benefício da elite riquíssima, que não vai sentir nem cócegas, se for cortado alguma coisa, não pode. Eu entendi. E é por isso que estão fazendo as cortinas de fumaça, para o povo não saber disso. Tá, eu entendi. Não, tem que avisar, gente. Tem que avisar, porque senão a gente acaba acreditando nesses videozinhos de corte dessa extrema-direita que é para enganar o povo. Tá, agora eu entendi. Os comuns estão sendo, de fato, destruídos por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador, esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro? Pois é, aí o Nicolas fez o videozinho dele bravateiro, dizendo que Lula deixou um rombo, já um déficit fiscal em 2023 de 230 bilhões. Mas o Nicolas esqueceu de falar que esse 230 bilhões foi do ano anterior, que Bolsonaro deixou para Lula pagar. Que Bolsonaro praticamente vendeu a República para ver se conseguia ser reeleito. E mesmo dando calote no ICMS combustível, nos governadores, dando calote nos precatórios, criando auxílio que não tinha previsão orçamentária, que tinha que ser aprovado um ano antes. Por isso, inclusive, que Bolsonaro foi declarado inelegível e foi declarado ali, até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque isso caracteriza compra de voto. Quando você implementa benefícios sociais no ano sem a previsão do ano anterior, na lei orçamentária anterior. Bolsonaro fez tudo isso
para ver se conseguia ganhar as eleições e mesmo assim não ganhou. Aí essa conta toda foi pro colo de Lula. Foi feita essa conta toda, essa dívida toda em 2022 e Lula teve que pagar todo esse rombo em 2023. Você pegou o código? Mas essa parte, não, deixa eu contar. Essa parte, a galera, Jordi, a Carla Zambelli não está aqui, né? A Carla Zambelli está presa daqui a pouco. Bia Kicis, o Nicolas, toda a galerazinha não te conta. Ele só fala do rombo, do déficit fiscal de 2023, mas eles não contam que essa dívida foi feita por Bolsonaro em 2022 para ver se ele conseguia ganhar as eleições. E mesmo assim, não conseguiu. Graças a Deus e graças ao povo que disse não. Notadamente, por quê, André? Porque o povo não esqueceu do genocídio da pandemia aqui no Brasil, onde Bolsonaro foi negacionista, negou a compra da vacina por várias vezes, por 11 vezes, foi debochado, foi cínico, foi cruel, foi desumano. E mesmo tendo a máquina na mão e tendo gastado bilhões de reais em 2023 para ver se conseguia ganhar as eleições, não ganhou. E essa conta ficou para Lula pagar em 2023. Só que essa parte, Nicolas Ferreira não te contou e nem vai te contar. Por quê, Andréia? Porque eles trabalham com a desinformação, com meias-verdades, com mentiras, com fake news, para te enganar e para te manipular. E depois ainda, se brincar, te chama de moleque, te chama de maluco. Não, de maluco, como o Bolsonaro chamou, né? A galera do 8 de janeiro, de maluco e de baderneiros. Uma vergonha. Que eu vou te falar uma coisa para vocês. Vocês passam muita vergonha. Discordância da tramitação e aprovação de um projeto aqui, em que os parlamentares possam acumular o salário de deputado com a aposentadoria. Nós somos contra isso, vamos votar contra. Existe um debate sobre a questão fiscal do Brasil. A gente está tentando equilibrar esse jogo para que os mais ricos, de alguma forma, contribuam, porque aqui no Brasil é muito engraçado. Todo mundo fala de ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Em todo evento de grandes empresários dizem, puxa, é um absurdo vincular a previdência ao salário mínimo. Mas na hora de dar a contribuição, há uma reação generalizada de todos. O que está acontecendo aqui no parlamento, para nós, é muito simples. Tivemos uma excelente reunião no domingo, mas de domingo à frente apareceram vários atores econômicos tentando se movimentar contra qualquer tipo de contribuição. Aqui é uma confusão muito grande. Puxa, estão aumentando impostos. Não, só tem uma medida de aumento de impostos, que é o caso das BETs. As BETs têm que contribuir mais. 65% da população brasileira, segundo o Datafolha, disse que é contra. Sabe o perigo que o jogo está trazendo no Brasil. O resto é gasto tributário. Quando você corta isenções, na verdade, desonerações, LCA, LCI, nós estamos falando de gasto tributário. A nossa discordância da tramitação e aprovação. Pois é. Então, assim, eles não querem isso aqui, ó. Eles não querem que haja o corte de 10% das isenções sobre empresas, super empresas, grandes empresas. Não querem que se coloque uma alíquota de 5% sobre o LCI e LCA, que é sobre investimentos do campo imobiliário e do campo do agronegócio. E eles não querem uma alíquota de 18% para as BETs. Mas eles querem corte em programas sociais, que atende os mais pobres, os mais vulneráveis. Eles querem corte no piso da saúde e da educação. E eles querem congelamento do salário mínimo. Só que isso eles não vão dizer para vocês. Aí eles inventam que está aumentando tributação. Está aumentando um campo de tributação apenas, que é para as BETs, que são essas empresas de apostas online. Está aumentando o tributo para eles. Até porque
eles têm uma atividade que é nociva à sociedade, assim como cigarro. Cigarro e bebida têm uma tributação maior. Por quê? Porque viciam as pessoas e acabam muitas vezes até comprometendo a saúde das pessoas. É a mesma coisa dos bets, que tem que ter o tal chamado de imposto do pecado, que é um imposto maior porque tem uma atividade econômica nociva. Tem pessoas que se viciam em jogos. Tem pessoa aí que está suicidando, gente. Porque gastou todo o dinheiro, pegou dinheiro para esta vez tudo, está tendo que vender casa, carro, por causa de jogo. E tem gente que está se matando por causa disso. Então ele quer aumentar, o governo quer aumentar a tributação tão somente em relação aos jogos de bets. As outras situações são cortes e isenções. Aquilo que a empresa tinha que pagar e ela tem isenções. Vai diminuir essas isenções. É isso que o governo quer fazer. Aí a extrema-direita cria um monte de mentira dizendo que o governo está querendo tributar, está querendo aumentar tributos só para as bets. Que eu não acredito que ninguém seja contra. Principalmente se for evangélico. For de Jesus. Eu sabe que o trem vicia as pessoas. Entende? Mas isso tudo, toda essa retórica é para quê? Para esconder o que eles querem de fato, de verdade. Cortar benefícios nos programas sociais, cortar no piso da saúde e da educação. Na saúde, porque eles têm plano de saúde, eles não estão preocupados com o SUS. Você que se lasque. Eles não estão preocupados com a educação pública. Por quê? Porque eles colocam os filhos dele e eles mesmos estudam em ambientes particulares. E querem também congelar o salário mínimo. A conversa aí de muitos economistas aí, da Faria Lima, é que tem que congelar o salário mínimo. Já é pequeno. Se congelar, acabou tudo aí. Ai, meu pai. O duro é você que ainda ficar caindo nas mentiras desse povo. Esse que é o duro da história. Os empresários brigando. Você veja os banqueiros. É só ver de vendo, o governo está gastando demais, esse governo dá Bolsa Família demais, esse governo dá benefício previdenciário demais, esse governo dá pé de meia demais, esse governo gasta muito com pobre e vai por aí afora. Vocês sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. É 3 vezes o Bolsa Família, 4 vezes o Bolsa Família. Agora, o que a gente dá para eles é investimento. O que a gente dá para vocês é gasto. Ou seja, me parece que há uma sina desgraçada nesse país que pobre tem que nascer pobre e morrer pobre. Você veja os empresários brigando, você veja os banqueiros. É só ver de vendo, o governo está gastando demais. De jeitinho que Lula falou. O governo está gastando demais. Quando o governo está atendendo os mais pobres, aí é uma luta, é uma crise. O governo está gastando demais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, quando o governo dá isenções, dá imunidades, dá crédito tributário, né, que é gasto também, tá? Não. O governo está investindo. Aí isso aí é investimento. É porque a elite acha o seguinte, que investimento é só investir neles, para eles ficarem mais ricos, mais multimilionários, etc e tal. Aí como o governo quer atender os mais pobres, para dar oportunidade para ele estudar, para ter um emprego, para se qualificar, para ter uma casa, para ter comida e tudo mais. Ah, não. Isso aí é despesa, isso aí é gasto, isso aí tem que ser cortado. É uma vergonha, gente. E o pobre, o brasileiro não entende isso. O pobre ainda apoia esse povo, nem sabe o que está acontecendo e o pobre está apoiando. Ah, não. Aí eu fico muito revoltada, que é o tal do pobre de direita. Ô, meu pai. Semana tumultuada aqui em Brasília, tumultuada aqui na Câmara, no plenário, nas comissões. Mas por que tudo isso, gente? A causa é uma só, é medo, é desespero. Bolsonaro foi sentar no banco dos réus e o prazo está contando. E vai ser julgado. E por isso, gente, os bolsonaristas estão absolutamente atônitos. A reação violenta, aquilo que eles fizeram para o Haddad, na comissão, a conduta deles no plenário,
é uma conduta de quem está com medo. Mas não adianta, porque nós não vamos recuar do nosso trabalho em defesa da democracia, e o Poder Judiciário tem autonomia. O Supremo Tribunal Federal vai dar sequência, garantiu amplo direito de defesa do Bolsonaro, mas ele vai ser julgado. Se condenado, vai cumprir pena. É pedagógico. Não adianta ele se acovardar, querer fazer um personagem, falar mansinho, diferente do que ele fazia quando atacava os ministros do STF e a democracia, porque o Bolsonaro não engana mais ninguém. Vamos continuar aqui, gente. Cabeça erguida, com coragem, com determinação, defendendo o nosso projeto e fazendo a diferença. E outra coisa, a gente sabe desse movimento agora que foi descoberto pela Polícia Federal, de fuga. Plano de fuga, que o PGR, inclusive, pediu a prisão de Mauro Cid e do Gilson Machado, aqui, ó, que era ministro, que foi ministro de Bolsonaro. Procurador-Geral da República pediu a prisão dos dois. Alexandre de Moraes acatou o pedido de prisão dos dois. O Gilson já está preso. E Mauro Cid, Alexandre de Moraes revogou e disse que era para a Polícia Federal escutar Mauro Cid no depoimento, para saber o que ele tem a dizer. Onde descobriram que o ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, foi no dia 12 de maio à embaixada e que ele estava tentando conseguir um passaporte para Mauro Cid fugir. Mauro Cid é acusado, está respondendo processo, fez delação, está proibido de sair do Brasil, passaporte está apreendido, está com tornozeleira eletrônica, não pode usar nem rede social. Inclusive, tem mais uma novidade aqui que eu não falei ainda para vocês. A Veja soltou hoje que presta atenção nisso aqui, gente, que Mauro Cid criou um perfil falso para contar lorotas de atos antidemocráticos. Para contar, para falar que foi coagido, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá na capa da Veja hoje que Mauro Cid criou, tem um perfil falso e que ele tá mexendo com rede social e tal coisa. É lógico que a polícia vai investigar isso. E se isso for verdadeiro, Mauro Cid vai para cadeia. Então, já tô falando que daqui a pouco, se for verdade, o bicho vai pegar. Então, dia 12 de maio, agora, o ex-ministro foi na embaixada, um consulado, para tentar conseguir um passaporte para Mauro Cid fugir. Concomitantemente a isso, no dia 19 de maio, esse mesmo ministro começou a fazer uma campanha de vaquinha dizendo que era para Bolsonaro. Para fugir, você precisa de documento falso e você precisa de dinheiro, senão você não foge. Tanto que Carla Zambelli fez a campanha de vaquinha dela antes de fugir. Fez a vaquinha dela de Pix, dizendo que era para pagar a multa judicial e, na verdade, era para fugir. Então, tá tudo orquestrado aqui. Aí, dia 30 de maio, toda a família de Mauro Cid foi para os Estados Unidos. E foi pelo Panamá. Talvez para não chamar a atenção. O Procurador-Geral da República, no seu pedido de buscas e apreensões dos dois e nos dois pedidos de prisão do PGR, ele disse que é grande o risco de fuga e que os indícios são substantivos, no sentido que Mauro Cid, em conluio com o ex-ministro de Bolsonaro, estavam ali, muito possivelmente, organizando uma possível fuga. E a questão é, para que Mauro Cid ia fugir? E quem seria o principal beneficiado com a fuga de Mauro Cid? Bolsonaro. Porque Bolsonaro ia, então, jogar todas as tratativas, que a delação não valeu, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E para que o ministro fez uma campanha de vaquinha de dinheiro, dizendo que o dinheiro era para Bolsonaro? Será que foi para Bolsonaro mesmo? E Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, para onde foi toda a família de Mauro Cid, pelo Panamá. Será que Eduardo Bolsonaro também não está nessa jogada? Tudo isso tem que ser investigado a fundo. E acredito que o será pela polícia. Aí ontem o Procurador-Geral da República fez vários pedido de prisão dos dois e disse que o movimento, a movimentação que estava tendo era para fuga de Mauro Cid. E
E pediu também a investigação por obstacularização do trabalho da Polícia Federal em relação a tudo isso, para investigar. E eu acho que tem mais galinha nisso aí. E que as fugas das galinhas, eles estão desesperados, gente. Eles estão desesperados. Não vai ter anistia, não vai ter perdão para ninguém. Carla Zambelli já fugiu. E pode ser, inclusive, capturada a qualquer momento. A Interpol já disse que sabe onde ela está. O embaixador Renato Mosca, embaixador do Brasil lá na Itália, disse que o governo italiano diz que vai obedecer o acordo de extradição recíproca. Então, Carla Zambelli fugiu. Eduardo Bolsonaro fugiu. Quem vai ser o próximo? Mauro Cid, segundo que está aqui, parece que ia tentar fugir. E esses 8 que foram recebidas denúncias e que foi feito o interrogatório segunda e terça dessa semana, só tem agora que já foram intimados para apresentar pedido de diligências complementares em 5 dias, que vai vencer terça-feira da semana que vem. Passado esse prazo, vem a fase de diligências complementares, vem a fase de alegações finais e o julgamento final. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, gente. Aliás, tem. Esse é o problema. Tem para onde fugir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Diante dessa configuração aqui, em que o PGR pediu prisão de Mauro Cid e do ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, minha opinião, o PGR tem que pedir monitoramento eletrônico de todos os envolvidos. Tornozeleira eletrônica nos 8 que foram interrogados segunda e terça dessa semana. Isso é o mínimo, gente. É o mínimo. Senão vão fugir. Vai ter gente que vai fugir. E a fuga é para quê? Para a frustração da aplicação da lei penal. Para que a pessoa não sofra a reprimenda estatal que o judiciário impôs ou vai impor. É a frustração de todo o trabalho da polícia, do promotor de justiça, no caso do Ministério Público, do PGR, e a frustração de todo o trabalho da justiça no Brasil. Carla Zambelli já mostrou qual é o modus operandi. É fuga, são covardes. Eduardo Bolsonaro já mostrou qual é a tratativa e estratégia de fugir da responsabilização dentro do território nacional, dentro da jurisdição brasileira. O Procurador-Geral da República tem que pedir para Alexandre de Moraes o monitoramento eletrônico de todos. Tornozeleira em todos. Senão vai ter gente que vai fugir. Principalmente agora. Minha percepção, tá, gente? Eu tô dando a minha percepção. Para mim, a fuga de Mauro Cid, que é o delator, iria encorpar e crescer o movimento de Bolsonaro dizendo que é vítima e que Mauro Cid foi coagido, por isso que fugiu. Então a fuga de Mauro Cid beneficiaria Bolsonaro. Como esse esquema foi descoberto, pega o código. Como esse esquema foi descoberto da possível fuga de Mauro Cid, não tem mais como Bolsonaro fazer isso. O que resta para Bolsonaro agora, Andréia? 2 caminhos. A aplicação da lei penal e a prisão dele, ou a fuga dele. E o Estado tem que antever tudo isso a partir dos exemplos já estabelecidos que eu acabei de explicar. E adotar medidas cautelares. No mínimo, uso de tornozeleira eletrônica. Por parte de todo o núcleo crucial.
Porque agora essa estratégia com Mauro Cid, ficando configurado isso pela Polícia Federal, acabou. E eles terão que partir para um outro plano de fuga pessoal. Essa é a minha percepção. Diante desse contexto, tem que haver tornozeleira eletrônica no mínimo. Não obstante, eu acredite que todos já estão sendo monitorados pela Polícia Federal. E a polícia tem como, André, monitorar? Tem. Independente de tornozeleira eletrônica, André, tem. E eu acredito que esse monitoramento está sendo feito. Até porque, como que a Polícia Federal descobriu todos esses movimentos? Num lapso temporal curto. E o Pix? E a campanha de Pix para Bolsonaro? Implementada pelo Gilvan Machado, que foi preso hoje. Esse dinheiro foi para Bolsonaro mesmo? É outra situação que tem que ser investigada. O que Bolsonaro está fazendo com esse dinheiro, se foi para ele? Está bancando Eduardo Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro, o que está fazendo nos Estados Unidos? Será que ele não está preparando um ambiente para a fuga das galinhas? Meu querido, o seguro morreu de véio. Você está entendendo? E esse povo não tem para onde escapar, a não ser uma fuga. Ou é papuda ou é fuga. E eles estão dando sinais de que vão fugir. Vamos ver o que vai dar. Eu não sei, não. Mas eu acho que tem que ser adotadas medidas para tentar coibir essa situação de uma possível fuga. E pode, André? Lógico que pode. Lógico que pode. Moraes manda fugitiva de Balneário Camboriú, deportada pelos Estados Unidos para a colônia penal. Alexandre de Moraes, sabe aquela fugitiva? Fugiu para os Estados Unidos e foi recapturada lá, foi presa lá e foi deportada. Alexandre de Moraes acabou de mandar ela para a colônia penal. Foi presa. Mais uma foragida que foi recapturada. Vamos ver alguns comentários aqui. O comentário do Sérgio. Obrigado, viu, Sérgio? Ele fala assim, não tem lógica. O cara ia receber uma pena pequena e não ia perder a patente. Vai ser condenado. Isso me parece ser a armação da organização criminosa. Não pode ser tão burro. É essa a situação, sabe, Sérgio? Ele fez delação. Qual é o sentido da fuga dele? Só se for em conluio com Bolsonaro e com Eduardo Bolsonaro para reforçar o discurso de Bolsonaro que ele é uma vítima, que ele é perseguido, tanto que o delator fugiu. Se o delator fugiu, significa dizer que tudo que ele disse é falso. O principal beneficiado seria Bolsonaro. Agora, é importante a gente ressaltar que o que trouxe a instrumentalização da acusação contra o núcleo crucial não foi a delação de Mauro Cid. Foi as provas alcançadas pela Polícia Federal. E eu falei para vocês, eu não sei se foi essa semana ou se semana passada. Se você lembrar, você me conta aqui, tá? Eu falei para vocês o quê? Que a delação de Mauro Cid não ia salvá-lo. Porque todo o deslinde se deu a partir de quê? A partir da Polícia Federal que conseguiu recuperar documentos, e-mails e uma série de situações que foram apagadas pelo Mauro Cid. E a polícia foi lá e conseguiu recuperar. Eu falei para vocês, eu acho que foi essa semana, ou foi no final da semana passada, que a delação de Mauro Cid não ia salvar Mauro Cid. Ainda deu o exemplo do Rony Lessa. Você lembra? Porque o que aconteceu? Rony Lessa foi condenado a 80 e poucos anos de cadeia.
o executor de Marielle Franco e Anderson Gomes. E ele fez delação. Ele fez delação e a partir da delação dele se conseguiu alcançar os mandantes, que foi Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Aí o que aconteceu? Ele foi condenado pelo tribunal de júri ali, deu mais ou menos 80 e poucos anos de cadeia. Foi para Alexandre de Moraes, para aplicação da delação. O que Alexandre de Moraes fez? Vou aumentar a pena para 90 anos. Ué, mas como assim? Por quê? Por quê? Alexandre de Moraes falou, a delação dele não serviu para nada. Quem alcançou as provas foi a Polícia Federal. E aumentou a pena de Rony Lessa para 90 anos de cadeia. E eu usei até esse exemplo para vocês, dizendo que a delação de Mauro Cid não ia ajudar Mauro Cid. Porque Mauro Cid, ele se embaralhou todo durante a tramitação dessa delação. Ele falou uma coisa, depois ele falou outra. Teve aquele vídeo, aquele áudio que vazou. Foi preso, foi solto, foi preso de novo, foi solto. E aí a Polícia Federal, por fim, descobriu que ele tinha apagado um monte de prova. Foi quando a Polícia Federal conseguiu buscar essas provas, mesmo tendo sido deletadas, a Polícia Federal conseguiu buscar essas provas. Então, eu vou dizer a mesma coisa antes de tudo isso aqui acontecer, eu vou dizer de novo. A delação de Mauro Cid não vai ajudar Mauro Cid. Porque o desbaratar de toda essa organização criminosa se deu não pela delação, mas pelo trabalho da Polícia Federal. Especialmente em encontrar provas e provas materiais, documentais, documentos, vídeos, áudios, conversas, diálogos com WhatsApp, com aquele outro aplicativo lá de conversa, Telegram. Não foi a delação de Mauro Cid. E eu acho que Mauro Cid sabe do que eu estou falando para vocês. Porque ele tem advogados para orientar ele. Sua delação não vai servir para muita coisa. E a partir dessa perspectiva, juntamente a de talvez ser ajudado e financiado por Bolsonaro também, porque para que fizeram essa vaquinha, essa campanha de Pix? Bem nos dias consecutivos. Ia para fugir, ia se dar um de pobre coitado lascado, que foi coagido e tal, e Bolsonaro ia se beneficiar com esse discurso aqui, notadamente para alimentar a extrema-direita e os deputados e senadores que são golpistas. E é coincidência? Entremente a tudo isso, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos também? Coincidência ou consequência? Quem vai determinar isso, meu querido, é a Polícia Federal e são investigações. E não me espantaria nada que se nós tivermos mais prisões nesse final de semana, a partir de novas descobertas da Polícia Federal. Esse povo, se tiver oportunidade, vão fugir. Meu querido, minha querida, senta o dedo no like, compartilha a live, que é muito importante. Tem mais gente falando? Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, hoje é tudo de bom. E vamos ver aqui. Corinthians Raiz. Andréia, parabéns pelo canal e trabalho pela democracia e enfrentamento ao fascismo. Estamos juntos. Muito obrigada, viu, meu querido? Estamos juntos, sim, com certeza. Muito obrigado pelo apoio. E essa luta, gente, pela resistência, ela é contínua. Até porque o 8 de janeiro não acabou. E os golpistas continuam soltos por aí, viu? Natureza Sem Limites, muito obrigado, viu, meu querido? Andréia, você é demais, parabéns. Eu que agradeço, eu agradeço o carinho de todos vocês, agradeço a paciência de vocês comigo, né? Porque tem dia que eu tô uma arara, tem dia que eu tô mais calma, tem dia que eu tô uma arara, tem dia que eu tô revoltado, mas tem dia que... Mas também como que não fica revoltado, gente? Não tem nem jeito de não ficar revoltado com determinadas situações. Agora, antes de terminar, eu quero pontuar algo que eu tô observando e que eu comentei com vocês no interrogatório da segunda-feira e da terça-feira, o posicionamento do PGR. O PGR é de direita, André? É. O PGR é conservador, André? Ele é. Mas ele é democrata. E ele
é procurador da República. Ele segue o que está na Constituição e o que está nas leis. Ele teve uma conduta muito dura e contundente na segunda e na terça, no dia dos interrogatórios, e ontem, que reverberou na operação de hoje, ele pediu a prisão, novamente, de Mauro Cid, e a prisão também do ex-ministro de Bolsonaro. Então, ele não vai passar pano para ninguém, gente. E eu tive notícias das minhas fontes que o Paulo Gonet, ele é assim, ele é calado, fala manso, fala baixo, mas que todo mundo tem medo quando ele pega a caneta. Porque no papel, ele é duro. E talvez por isso, tanto desespero dessa galera que sabe o que fizeram no verão passado. E sabe que não vai ter perdão. E que a justiça será feita segundo o devido processo legal, segundo o contraditório, segundo a ampla defesa e tudo mais. Cristina, minha querida, Andréa, Cristina, muito obrigada, viu? E muito obrigada a todos vocês que estão aí comigo até esse momento, com muita paciência, né? Olha aqui, gente, o povo empolgou. Deu jeito, eu vou sair da live, mas não. Deu jeito, eu vou continuar na live. Porque aí a central não quer fazer vale. Aí vocês estão fazendo vale. Vamos ver aqui? O que... Raquel e Charles, obrigado. E o Bozo arrumar logo uma viagem quando acontecesse algo desse tipo, né, Andréa? Para tentar servir de álibi achando ele. Meu velho, tentou achar um álibi, tentou enrolar e tal e coisa, se lascou, meu velho. Vai enrolar a justiça não, moça. Esse povo acha que a justiça é besta. A justiça pode ser demorada. Pode ser demorada. Quer que fica, né? Uhum. A justiça pode ser demorada. Mas besta, eles não são, não. Né? Então, a justiça vai ser feita, gente. E é isso que é importante. A gente sempre fala aqui. A gente só quer o quê? Justiça. E não é vingança. É só justiça. Até porque, assim, o caso que mais precisaria de justiça, até agora tá impune, gente. Ô, Nice, obrigado, viu, querida? Beijo. O fato mais gravoso praticado por Bolsonaro, até agora tá impune, gente. Que é o genocídio da pandemia. Quantas pessoas aqui que estão aqui comigo não perdeu um ente querido durante a pandemia? Muita gente poderia estar viva hoje se Bolsonaro não tivesse demorado tanto comprar a vacina. Muita gente podia estar vivo hoje se Bolsonaro não tivesse tido uma postura negacionista, debochada, em que ele não respeitava as medidas sanitárias e, consequentemente, milhões, milhares de pessoas também não respeitavam e passava a Covid para outras pessoas. Então, assim, essa dívida, se Bolsonaro não pagar aqui na terra, ele vai pagar em outro lugar. Mas tem muita gente que sofre muito hoje ainda por causa disso. Notadamente, não só pela perda dos entes queridos, mas também pelas sequelas. E pouca gente fala disso. Muitas famílias hoje vivem problemas graves em decorrência de sequela da Covid-19. E Bolsonaro tem uma conta a pagar nesse campo. E que se ele não pagar aqui, ele vai pagar em outro lugar. Mas que ele vai pagar a conta dele, ele vai. Meu querido, minha querida, toca no like, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Eu quero agradecer a sua presença durante toda a semana. Final de semana agora. Obrigado, Dalva. Beijo, linda. Durante o final de semana nós temos as reprises dos melhores momentos. E segunda-feira eu volto ao vivo, 8h30, 12h30, como sempre, tá bom? E se porventura, presta atenção nisso aqui. Se porventura acontecer qualquer coisa, qualquer novidade, eu entro ao vivo também a qualquer hora, a qualquer dia, tá bom? Aí o povo animou, o povo não quer que eu vá embora não, Central. Tá vendo? Você não dá, o povo dá. Sérgio, se estiver em Brasília, vou te convidar para almoçarmos no Pobre João. Eu já ouvi falar, viu, Sérgio? Junto com minha mãe de 95 anos que te ama. Pode deixar, Sérgio. Me manda um e-mail, Sérgio. Meu e-mail tá no primeiro comentário que eu vou deixar. Me manda um e-mail que quando eu for para Brasília eu quero conhecer sua mãe, tá bom? E não vai demorar para eu ir lá não, se Deus quiser.
Deus quiser, logo eu tô lá de novo. A minha querida Rúbia, muito obrigada, querida. Vocês não estão querendo que eu vá embora não, né, gente? Por isso vocês estão coisando para me segurar aqui, né? Hoje é sexta-feira, gente. Hoje é o dia de nós gastar nossos R$5. Vocês já estão gastando seus R$5 comigo aqui, né? Obrigado, viu, gente? Mas eu agradeço a todos vocês de qualquer forma. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela resistência, viu? Sou grata demais. Muito obrigado a todos vocês que pode dar e quem não pode dar também, mas tá presente, que curte, que comenta, que compartilha, tá junto na luta do mesmo jeito, tá bom? Muito obrigada, beijo no seu coração. Até às 16h30 que tem um corte e se acontecer qualquer situação, eu entro ao vivo, tá bom? Principalmente com um videozinho curto que dá para fazer mais rápido lá no Instagram. Você me segue lá no Instagram? Tá aqui, ó. Eu vou colocar o link do Instagram, inclusive da postagem que eu fiz, avisando assim que eu fiquei sabendo de tudo isso, eu corri e coloquei lá no Instagram. Tá aqui, ó, o link do Instagram. Já vai direto lá na postagem. Se acontecer qualquer coisinha, o corte, o videozinho curto, vai primeiro lá no Instagram, porque lá cabe vídeo curto, e depois, qualquer novidade, eu venho pra cá. Tá bom? Você não vai ficar sem informação aqui, não. Beijo no seu coração, até a próxima live. Se cuidam, excelente sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. E cuidado com a fuga das galinhas. Estão doidinha, querendo achar um buraco para se enfiar. Só que o Xandão tá de olho, a Polícia Federal tá no encalço. O que eu acho?